Boa tarde a todos. Vamos então oficialmente fazer a abertura da Semana Municipal da Pessoa com Deficiência de Vera Cruz. É um prazer enorme, enquanto presidente do Comped Vera Cruz, programar e estar com vocês neste momento, fazendo essa abertura, com duas pessoas muito especiais conosco. Vou fazer primeiro a minha autodescrição, para que seja também acessível às pessoas com deficiência visual. Então, meu nome é Michele, atualmente presidente do Comped, sou loira, cabelos até a altura do ombro, pele clara, olhos castanhos claros, estou usando um casaco preto com uma blusa branca por baixo. Ao lado, na tela, também se encontra a intérprete de Libras, Alinelli, está com um fundo verde, usando uma blusa preta, cabelos longos, escuros, pele clara. E também compõe a tela o nosso convidado especial da tarde, meu colega querido Christian Senner, que também depois vai fazer a sua autodescrição. Então, só para situar, né, estamos numa tela com 3 retângulos, onde eu apareço, ao lado a Linelli, a intérprete de Libras, e logo abaixo o nosso convidado especial, Christian Senner. A nossa programação da Semana da Pessoa com Deficiência está completa de eventos. Esse ano um pouco diferente dos outros anos, porque nós tivemos que, né, em função da pandemia, nos organizar de uma forma diferente e virtual, principalmente. Então toda a programação vai ser virtual, né, através da nossa página do Conselho Municipal no Facebook. Eu convido já vocês, então, a participarem dos nossos outros eventos, das nossas postagens, sugestões, né, que a gente vai estar lançando durante a semana, que se inicia hoje e se estende até o final da semana que vem. Como eu disse, é um prazer enorme estar com o Christian. Christian foi o meu colega de faculdade, nós conhecemos na universidade. Os caminhos que a gente trilhou depois disso nos afastou um pouquinho, né, Christian? Mas sempre juntos por uma mesma causa. Então, para não me estender muito, né, que a gente vai contar hoje com só uma intérprete, e a gente pretende, então, encerrar em até 1 hora. E como o Christian tem muitas contribuições para nos oferecer, e muito conhecimento também, eu vou passar para ele. Vocês podem interagir conosco no bate-papo, façam perguntas. Nós vamos fazer hoje uma conversa, não é uma palestra, tá? Então, as pessoas que estão nos assistindo, fiquem muito à vontade de perguntar, de interagir. Também pedimos desculpas problema de conexão, tá? Nós estamos ao vivo, então podemos ter problemas com a nossa internet, esperamos que não, esperamos que todos consigam nos acompanhar, que não, a princípio, né, não vai dar problema, vamos pensar assim. Passo a palavra para ti, Christian, que tenhamos uma boa conversa, né? Faças a tua autodescrição, porque ninguém melhor do que tu para estar fazendo isso. Muito obrigada. Então, oi, Michele, oi, Alinelli, oi, Iris, a todos e a todas que nos assistem agora ao vivo, e também já para quem vai nos assistir depois. Eu sou, então, Christian Senner, sou, fazendo minha autodescrição de início, né? Sou homem de trabalho com doença física magra,
Tem a pele branca, cabelo Christian, só um castanho, momento. máquina 2, mais... Oi. Christian, a tua fala está um pouco confusa. Agora eu te escuto bem, desculpa. Agora eu te escuto bem. Trancou um pouco, interrompeu. Tu me ouve bem? Será que é aqui? Agora sim. Agora está tranquilo. Isso, agora está ok. Tá. Então, continuando, vai me interrompendo, né, Michele, para a gente poder retomar esse princípio, tá bom? Então, pele branca, compleição física magra, né? Sou bastante calvo, né? Com cabelos apenas nos lados e atrás, curto, máquina 2. Estou usando um óculos escuro, uma camisa social azul clara, um casaco cinza, e na minha orelha direita e esquerda de vocês, um fone de ouvido branco com o microfone do lado aqui no perfil, né? Estou aqui na sala de casa, atrás de mim um sofá de 2 lugares. Não sei se aparece aqui na parede direita uma janela de vidro, né? Então, aqui em casa, né? Aqui, hoje a internet, essas lives nos permitem, inclusive de casa, né? A gente fica em casa por conta da família. É uma satisfação estar aqui com vocês. Que bom poder falar nessa semana da pessoa de Veracruz. Veracruz, que é uma cidade muito próxima à minha família, meus pais são daí. Meu pai é do distrito, ainda de Veracruz, José, minha mãe de Formosa. Atualmente de Vale do Sol. Oi. Teu áudio está cortando um pouquinho. Agora está ok de novo, mas ele Será que dá é uma meu falhadinha. Ou é o teu? Eu acho que é o teu. Melhorou agora? Testa agora. Melhorou. Oi. Melhorou? Isso, melhorou. Talvez falar um pouco mais devagar para que não sobrecarregue a rede. Então, estamos aqui para conversar um pouquinho, né, Michele, sobre a inclusão das pessoas com deficiência e fizemos um pequeno roteiro, né, para que possamos tratar primeiro da questão pessoal e depois também de algumas questões mais políticas e legislativas, digamos assim, de inclusão da pessoa com deficiência, mais teóricas e que fundamentam a inclusão da pessoa com deficiência. E, por fim, também toda a parte da importância dos conselhos de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Eu vou utilizar, talvez vocês ouçam de fundo, um leitor de tela. Eu estou, né, usando no computador aqui esse roteiro, e aí, como eu não enxergo, eu ouço o que está escrito nele através de um leitor de tela, um programa que é instalado no computador. Então, fazendo a minha apresentação inicial, a minha trajetória dentro da área das pessoas com deficiência, eu creio que a maior parte das pessoas já saiba, mas é sempre bom a gente fazer essa retomada. Eu não nasci com a deficiência visual, né? Eu tive... na verdade, diabetes a partir dos 3 anos de idade, cuja causa não é definida, né, não se sabe, não tem histórico na família, né, e na época da adolescência e da juventude nós temos algumas questões que acabam sendo difíceis, né, a adolescência e juventude é difícil para todo mundo, e quando há um ponto que possa trazer algum problema, isso se torna mais complexo, mais difícil. Anos atrás eu ouvia muito falar, porque é proibido comer açúcar, é porque aí a pessoa quer comer muito, aí mesmo que deseje. Eu, quando era adolescente, eu lembro que eu tinha assim, muito desejo de comer açúcar, antes também, e alguns anos atrás ouvi um estudo bastante interessante falando sobre isso,
em relação à necessidade que o corpo tem de energia para se desenvolver. Então, como eu estava em fase de desenvolvimento, essa vontade, esse desejo de comer açúcar também era o pedido do organismo de ter energia para crescer e se desenvolver. Porque, afinal de contas, açúcar é energia, né? Glicose se transforma em energia para que esse corpo se desenvolva, se mantenha assim por diante. Então, nem sempre essa ideia que se tem de que o diabético, ele só quer comer açúcar porque ele não pode, não é tão verdadeira assim. Pode haver um pequeno fator ali de que porque não se pode comer, a pessoa tem mais desejo, mas o mais importante nesse aspecto é sim a questão toda de que o corpo precisa se desenvolver. Tanto que pessoas diabéticas, muitas vezes, elas não adquirem grande estatura, né? Eu, por exemplo, de acordo com a minha altura aos 2 anos de idade, eu deveria ter em torno de 1,80 m de altura, e acabei tendo só 1,60 m. Então isso já demonstra que houve ali uma falta de energia, porque também naquela época não existiam tantos produtos dietéticos e especiais para quem não podia comer açúcar, para quem era diabético. Outro fator importante na juventude é a questão da identificação com um grupo, né? Quando nós somos jovens, nós precisamos muito nos identificar com o outro, porque afinal de contas nós somos seres sociáveis. Precisamos ter grupos, interagir, estar com outras pessoas. E na juventude, talvez pela fase da vida, a gente acaba, por vezes, fazendo coisas que outros fazem, até mesmo em outras fases da vida, justamente porque a gente é um ser social e quer estar com o outro e quer interagir. E na juventude existem algumas questões, ainda hoje, bastante difíceis, relacionadas a comportamentos e ao abuso de algumas substâncias, como, por exemplo, o álcool, né? Para uma pessoa diabética, a ingestão de álcool, de bebida alcoólica, é totalmente prejudicial, ainda mais do que para uma pessoa sem diabetes, né? E esse foi outro fator que me prejudicou bastante. Por isso, né, aos 19 anos de idade, surgiu ou foi identificada em mim a retinopatia diabética. O que é isso? Vamos dizer assim, os nervos, os pequenos vasos sanguíneos que irrigam o olho, entopem, esses vasos inflam e explodem, causando pequenas hemorragias. Contudo, do dia 10 de abril para o dia 11 de abril de 1996, eu tive uma macrohemorragia. Quer dizer isso, vários desses vasos sanguíneos entupiram e causaram uma hemorragia grande, e esse sangue foi parar em cima da retina, que é a última lente do nosso olho e a lente mais importante do nosso olho para a visão, que é o que liga com o nervo óptico e faz com que a gente consiga enxergar. Esse sangue se alojou em cima da retina, destruiu a retina, e a partir de então eu comecei a ter uma série de problemas de visão, ou perdi totalmente a visão, né? Depois ainda fiz cirurgias, fiz alguns tratamentos, fui hospitalizado, foi um percurso bastante difícil. Enfim, depois de aproximadamente um ano e meio, eu havia perdido totalmente a visão. O que fazer, então, sendo uma pessoa com deficiência visual, com uma cegueira? A visão acaba sendo o sentido mais importante que nós temos, né? O que nos orienta, que nos permite dar maior liberdade, maior autonomia na vida, né? Então, foi um choque bastante grande, né? Muitas pessoas têm essa curiosidade, e aí, como é que foi? Foi bem difícil, né? A família sofreu bastante também junto, e depois vem essa parte toda assim, da incerteza de como fazer a reabilitação. Até então não se tem esse olhar da acessibilidade, de que há obstáculos que poderiam ser evitados,
né? Geralmente a pessoa pensa, bom, Christian, agora tu vai ter que te virar, e geralmente isso fica restrito à pessoa e à sua família. Então foi o que aconteceu, né? Eu e a minha família acabamos procurando recursos. Esses recursos foram encontrados, por exemplo, na sala de recursos que há na Escola Santa Cruz, em Santa Cruz do Sul, né, que na época atuava principalmente com estudantes com deficiência visual. Também o Centro de Apoio a Pessoas com Deficiência, o CODESC, ou o Centro Ocupacional de Pessoas com Deficiência Santa Cruz, o CODESC, e mais tarde também FCD, Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência, e além disso também oficinas culturais, que eu considerei e considero muito importantes, foram muito importantes para mim naquela época, toda a parte de artesanato, de canto coral, curso de violão e assim por diante. Então, aos poucos foi acontecendo vamos dizer assim, essa adaptação, essa aceitação, embora essa aceitação seja questionável, porque é sempre difícil ainda, hoje é difícil conviver, ter uma autonomia e independência com autonomia e liberdade, independência com uma deficiência, né? Mas hoje já muito mais tranquilo do que era naquela época, e aos pouquinhos nós fomos conseguindo chegar lá, né? Num primeiro aspecto, então, que eu lembro principalmente a questão do uso da bengala guia. Bom, Christian, tu quer voltar a viver, a primeira coisa é conseguir caminhar de novo sozinho na rua. E eu lembro, em especial, de um dia, depois de muito treinamento, muitas vezes caminhando com a mãe, com o pai, com os irmãos, para lá e para cá, aprendendo a usar a bengala guia, né? Como é que segurá-la, como é que tocá-la no chão, como identificar quando tem um buraco, quando tem um degrau, que um dia eu decidi sair sozinho. Eu já estava trabalhando, então, na Unisc, na época, a partir de 1999, ou seja, já 3 anos após a perda da visão. E aí, então, eu decidi, agora eu vou sozinho, era mais ou menos 2,5 quadras da casa dos meus pais até a parada de ônibus. E eu brinco, gente, sempre que olha, tremia que nem vara verde, foi muito difícil, muito tenso, e de certa forma a coisa não foi muito bem assim, né? Não deu muito certo. Eu bati em poste, bati em árvore, bati em lixeira, tropecei em meio fio de calçada, em buraco, né? Lembro que daí na hora que eu estava chegando na parada de ônibus, quando atravessei 2 ruas sozinho, claro que eram ruas com pouco movimento, né? Não eram ruas tão de bairro, né? Não eram ruas tão movimentadas, mas mesmo assim atravessar uma rua tem que ter uma boa audição para conseguir perceber o carro. E então, quando estava chegando na parada de ônibus, ainda um cachorro latiu, que eu achei que estava na minha frente a me morder, dei um pulo de 2 metros de altura, né? Mas quando eu cheguei na parada de ônibus, eu fiquei muito feliz. E esse foi para mim um marco, porque de novo conquistar essa autonomia, essa independência, essa liberdade é muito importante para quem tem deficiência. Então, chegar de novo naquele ponto de ônibus sozinho, mesmo que tenha acontecido tudo isso, foi muito importante. A partir dali eu não parei mais. Então, sempre busquei, desde então, né, caminhar sozinho, conquistar a liberdade, e ter essa condição, essa autonomia. Claro que muitos anos depois, estudando, tendo toda uma construção nessa área, né, porque daí, a partir de então, eu comecei, e em especial por estar trabalhando também na Unisc, trabalhava na biblioteca da Unisc até então, eu comecei a ser convidado para participar de aulas, de projetos, né. Foi criada uma sala da biblioteca de acervo Braille e de livros falados lá na Biblioteca Central da Unisc. E isso me fez estudar, aprender mais, e depois, a partir de 2006, eu entrei também na pedagogia, mas naquela época, então, não se falava muito em acessibilidade.
Até então eu tinha muito para mim essa questão, não, o problema é meu e eu vou ter que resolver, né? E aí acabava recorrendo, quando eu não conseguia fazer alguma coisa sozinho, à família ou a quem estivesse próximo, quem no caso de quando estava trabalhando, né? E esses aspectos, assim, me parecem muito fortes hoje em dia, né, de que ainda se tem essa ideia de que, olha, bom, você tem uma deficiência, bom, resolva sozinho, né, isso não é problema do outro, não é problema meu, não é problema do vizinho, não é problema do prefeito, não é problema do chefe da empresa, não é problema do diretor da escola, não é problema de ninguém, apenas da pessoa, o que não é correto. Muito tempo depois, então, começamos a ver a questão da acessibilidade. E essa é uma temática importantíssima, né? Agora que estamos na Semana da Pessoa com Deficiência, né, que começa hoje, aliás, sempre de 21 a 28 de agosto, é uma temática muito forte, é uma política pública de inclusão da pessoa com deficiência e que tem o aspecto fundamental, o básico, que é justamente esse de que a inclusão das pessoas com deficiência e mesmo das pessoas com mobilidade reduzida, né, com outras condições que possam limitar seu ir e vir, é responsabilidade de todos. Todos somos responsáveis por todos. Porque a maior parte das barreiras, da maior parte do que impede a pessoa de ir e vir com liberdade, não é causada especialmente ou principalmente pela deficiência, mas sim pelas barreiras que foram construídas historicamente. Porque ao longo da história, a pessoa com deficiência ela não participou dessa, ela não teve a possibilidade de participar dessa construção da sociedade que nós temos hoje. Os prédios não foram feitos pensando em quem tem deficiência física ou uma cegueira, as comunicações, as línguas não foram feitas pensando ou desenvolvidas pensando em quem tem uma surdez ou uma dislexia, né, ou uma surdo-cegueira, e assim por diante. Então, a acessibilidade é uma política pública nova, até pode-se dizer bastante recente. A primeira vez que nós temos, a primeira legislação que nós temos, assim, acessibilidade apresentada de forma mais clara é apenas no ano 2000, a Lei 10.098 do ano 2000. Claro que nós temos políticas, leis anteriores, como, né, a 7.853, que é uma lei bastante importante também, o decreto 3.298, que é inclusive o decreto que cria o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, que nós vamos falar depois. Mas, de forma clara, a acessibilidade está apenas a partir do ano 2000. Ora, né, 20 anos apenas, né, que nós temos essa questão, e quantos anos de história o homem, né, ou a humanidade já tem, né? Então, pode-se perceber a partir daí que todas essas políticas de inclusão da pessoa com deficiência, elas são muito recentes e elas buscam resgatar ou recuperar todos esses séculos e por que não dizer milênios de construção da sociedade, de definição de princípios onde nós, com deficiência, não fomos participantes, né? Não tivemos a oportunidade de participar, e nossas condições diferentes de ir e vir não foram contempladas. Então, na questão das políticas públicas, né, a acessibilidade tem esse viés social, né, social, coletivo, para todos. Então, rampas nas esquinas, elevadores nos ônibus, sites acessíveis, tradutores, intérpretes de sinais, a Libras, e assim por diante. Outra política inclusiva que tem o seu, que acaba surgindo com o nome de tecnologia assistiva mais recentemente, mas que eu entendo que ela é mais antiga que a acessibilidade, né, porque naquela época era chamada de ajudas técnicas ou tecnologias de apoio, ou mesmo órteses e próteses, né? Elas tinham esse viés
vamos dizer assim, é biomédico. Biomédico. Quer dizer o quê? O olhar, digamos assim, mais de recuperação da pessoa, de reabilitação daquela deficiência que ela teve, adquiriu ou nasceu, né, com essa deficiência. Por exemplo, uma prótese na perna, uma prótese auditiva, né, a própria bengala guia, né, para a pessoa poder caminhar sozinha, a própria cadeira de rodas, que são, então, tecnologias assistivas que cada pessoa vai utilizar, né? Então, qual é que é a diferença de tecnologia assistiva para acessibilidade? A tecnologia assistiva estará relacionada mais ao indivíduo com deficiência. A bengala guia que eu uso é a minha bengala guia. Ela vai ter o peso, vai ter o tamanho, a altura, vai ter enfim, o formato adequado para mim, ao meu tamanho, ao meu estilo e assim por diante. Como a cadeira de rodas, por exemplo, que a cadeira de rodas vai ser para cada pessoa. Uma cadeira de rodas para, né, cada pessoa, dependendo da deficiência e também de outras condições, outras características que a pessoa tenha. E nesse aspecto, a acessibilidade e a tecnologia assistiva, elas acabam formando, então, vamos usar o termo casamento, um casamento que tem que fechar. E o exemplo clássico da acessibilidade da tecnologia assistiva é a rampa na esquina da calçada, como acessibilidade, e a cadeira de rodas para uma pessoa paraplégica ou tetraplégica ou paralisada cerebral, como tecnologia assistiva. Então, a rampa e a cadeira de rodas para que a pessoa consiga subir ou descer na calçada e andar sozinha pela cidade, pelas calçadas e assim por diante, atravessar a rua e assim por diante. Tá? E aí, então, outros exemplos, o piso tátil na calçada, né, aqueles pisos, aquelas bolinhas ou retângulos em relevo nas calçadas para pessoas com deficiência visual, como acessibilidade, e a bengala guia, ou o cão guia, ou mesmo um GPS, suponhamos que uma pessoa tenha baixa visão e com o GPS consiga se orientar, ou até mesmo um sapato com o solado mais fino que permita a percepção daquele relevo, como tecnologias assistivas. Então, vejam, nem sempre a tecnologia assistiva vai ser a mesma, né, mas a acessibilidade vai estar ali para todos, inclusive para quem não tem deficiência. Eu sempre uso esse exemplo também, que acho bem interessante, né, Michele, que é a questão, nós lembramos ali da biblioteca da Unisc, que na frente da biblioteca da Unisc tem uma escada e ao lado foi feita uma rampa. A escada tem mais ou menos uns 4 metros de largura e a rampa tem mais ou menos 2 metros de largura. Eu arrisco a dizer que 90% das pessoas descem pela rampa. Então, por que insistir com escadas se nós temos recursos, inclusive utilizados por outras pessoas, preferidos por outras pessoas, né, e que permite, então, o ir e vir tranquilo de quem tem deficiência também, né? Então, falamos dessas duas políticas públicas que, em princípio, são as mais importantes. E qual é o objetivo delas? É justamente permitir autonomia, independência, segurança e dignidade da pessoa com deficiência, né? Não é mais aceitável uma pessoa em cadeira de rodas ser carregada para dentro de um ônibus urbano. Não é mais aceitável uma pessoa cega ter que pedir que uma outra pessoa leia para ela um livro que só existe impresso em papel. Não é mais aceitável que uma pessoa surda tenha que ficar interpretando, tentando descobrir o que uma outra pessoa está falando com gestos e caras e bocas, né, como se diz, quando existe uma Libras, né, quando existe a possibilidade de comunicação em Libras.
Não é mais aceitável que uma pessoa com deficiência intelectual seja considerada uma criança, seja chamada, inclusive, de criança, de bebê, assim por diante, quando ela já é adulta, tem uma sexualidade e tem uma compreensão, sim, né, de quem ela é, só não é respeitada por conta dessa característica que ela possui. Então, a acessibilidade e a tecnologia assistiva tem esse viés. E a acessibilidade, portanto, se divide em vários aspectos. Por vezes se pensa, inicialmente se pensava muito, né, de que a acessibilidade ela era apenas arquitetônica, porque se via mais pessoas na rua passando trabalho, não conseguindo subir na calçada, ou entrar em alguma instituição, algum prédio, né? Então imaginou-se inicialmente que a acessibilidade resumia-se à arquitetônica apenas. Mas a acessibilidade ela se divide em pelo menos 6 esferas. Eu gosto bastante de citar o professor Romeu Sasaki, que traz 6 esferas da acessibilidade, que é arquitetônica, comunicacional, instrumental, programática, metodológica e, para mim, a mais importante de todas, que é a atitudinal, das atitudes das pessoas. Porque a partir dessa atitude de acessível, de respeitar a diferença de quem tem deficiência e aproximar-se de quem tem deficiência, também vai se atentar e se promover, né, as demais acessibilidades, né? E por que se fala tanto em acessibilidade e tecnologia assistiva? Porque se está justamente numa fase, nós atualmente vivemos a fase inclusiva da pessoa com deficiência, ou de tantos outros grupos excluídos, né, ou minorias excluídas. Qual é que é a diferença da inclusão para as fases anteriores de inserção ou de relacionamento com a pessoa com deficiência? Atualmente, a sociedade também tem que adaptar-se para essas diferenças. Até a fase anterior, que alguns dizem ali, que se deu até ali os anos 60, 70, que é a fase de integração, isso sem considerar a fase de exclusão e a fase de segregação ou de institucionalização da pessoa com deficiência, mas a fase anterior à inclusiva, né, que era chamada de integração da pessoa com deficiência, tinha justamente essa questão que eu trouxe inicialmente, né, que eu falei inicialmente, que era de que a pessoa com deficiência, ok, pode vir participar aqui com a gente, pode vir trabalhar com a gente, pode vir estudar com a gente, pode vir com a gente aqui nas festas e tal, mas quem vai ter que adaptar-se é tu. Esse tu, dizendo, me relacionando à pessoa com deficiência, né? Que a sociedade não adaptava-se. Então, era muito forte naquela época, e hoje eu tenho uma resistência bastante grande em relação à questão da superação. Ainda hoje, eu ouço muito, a gente vê muitas notícias, fulano de tal, um exemplo de superação. Esse termo, o que ele quer dizer? O que ele traz na sua essência? Olha lá, inclusive já teve uma vez uma notícia onde eu fui assim identificado. Christian, um exemplo de superação, né? E o que traz essa questão toda? De forma indireta que nós podemos ler. De que, olha ali, ó, se a pessoa cega quer, ela consegue chegar lá. É só ela superar a si mesma, digamos assim, dando a entender, como eu falei anteriormente, a partir dessa concepção biomédica, de que se eu consigo trabalhar a deficiência, eu consigo chegar onde qualquer pessoa chega. Isso não é verdade. E o que mais, além de conseguir superar a deficiência, de que também a sociedade não precisa adaptar, não é preciso colocar coisa tátil na calçada, não é preciso fazer livros acessíveis, não é preciso colocar semáforos sonoros nas esquinas. Se a pessoa cega, e estou dando o meu exemplo, né, se a pessoa cega quer, ela consegue chegar lá. Isso não é verdade.
Então, dizer que uma pessoa, se ela superar a si mesma, ela vai conseguir ser incluída, é um olhar obsoleto, olhar antigo da época da integração. E hoje, então, nós temos esse olhar inclusivo e, portanto, a acessibilidade, que é justamente o que trabalha essas questões de adaptação dos espaços e serviços e atitudes na sociedade, né, tem essa força toda. Ok? Parece que eu estou dando uma aula, né, Michele? Mas a gente vai conversando. Se tiver alguma pergunta, a Michele já pode me interferir aqui, né? Pode perguntar. Só Mas elogios por mesmo enquanto, assim... Cristian. Ai, que bom, obrigado. Mas na questão, mesmo assim, né, na questão toda suponhamos que nós tenhamos já vários espaços acessíveis e várias pessoas com deficiência já, digamos assim, preparadas com suas tecnologias assistivas. Mesmo assim, nós vemos muitas dificuldades e que são reflexos históricos da exclusão e do preconceito que impedem, né, mais na esfera pessoal, a inclusão da pessoa com deficiência. Por isso surge uma terceira política pública que é fundamental, que ela tem, eu até vou usar um termo assim bastante forte, que é justamente esse, de forçar essa interação entre pessoas com e sem deficiência. Essa política pública, ela é denominada ação afirmativa, né? Nós já ouvimos muito falar, e tem sido, por vezes, bastante polêmico, né, o uso de ações afirmativas, em especial no que se refere a reservas de vagas em concursos públicos, né, em vestibulares, em empregos, né, nas empresas com 100 ou mais funcionários, assim por diante. Que as pessoas, alguns defendem que essa é uma forma de discriminar, e estão corretas, de certa forma. É uma discriminação, como é outro nome dado para ação afirmativa, mas é uma discriminação positiva. Se faz essa discriminação para se beneficiar essas minorias excluídas, no caso as pessoas com deficiência, para que elas consigam maiores oportunidades de inserção social. Mas a ação afirmativa, ela também alcança outras esferas, né, outras ações, vamos dizer assim. Por exemplo, isenção de impostos para aquisição de veículos adaptados, para tecnologias assistivas, né, o pagamento de meio ingresso em eventos, né, culturais, esportivos, artísticos, assim por diante, e tantas outras ações que justamente têm dois objetivos principais. O primeiro, tirar a pessoa com deficiência de dentro da sua casa, e o segundo, obrigar aos ditos normais ou as pessoas sem deficiência a abrirem suas portas, a conviverem com quem tem deficiência, né? A ação afirmativa, ela em princípio está determinado que ela vai ter um tempo de existência até que se alcance, digamos assim, uma quebra desses preconceitos, uma eliminação dessas barreiras, ou em especial as barreiras atitudinais, né? Essas questões dos preconceitos, dos medos, dos receios, né? Todo aquele olhar assim de, ai, coitado, pobrezinho. Eu até brinco, né que eu tenho uma vantagem, que é a questão de que eu não vejo as caras que as pessoas fazem na rua quando eu estou andando na rua, né? Pessoas, amigos e amigas com deficiência, outras deficiências, né? Por exemplo, deficiências físicas, deficiências auditivas, surdez, por vezes contam, né? Nossa, gente, tem gente que para na esquina para ficar olhando, fazem cara de piedade, colocam até a mão no rosto, e isso é muito forte, né? Porque a pessoa acaba
se sentindo, né, já é difícil nesse espaço que nós temos, nesses espaços que nós temos de barreiras, de ter que superar, né, essas barreiras todas e ainda ter que ficar olhando caras ou ouvindo comentários é bastante complicado. Eu, embora tenha dito isso de não ver caras e caretas e assim por diante, eu tenho uma experiência que até eu comentei alguns dias atrás, não faz muito tempo que eu comentei a primeira vez, que eu estive em 2011 fazendo um curso lá no Rio de Janeiro, no Instituto Benjamin Constant, que é um instituto para pessoas com deficiência visual, a primeira instituição de apoio a pessoas com deficiência da América Latina, criada em 1854. E no Rio de Janeiro, a gente pensa, nossa, cidade maravilhosa, né, primeira capital do país, onde o rei e a rainha de Portugal vieram em 1808, foi a primeira cidade que começou a se desenvolver, a partir dali se desenvolveu o país. Então tu imagina, quando vai para o Rio de Janeiro, a gente vai encontrar outra reação, outro comportamento das pessoas, porque elas estão muito mais desenvolvidas. Pois uma noite saí com colegas, então, do curso, né, eu era o único que tinha deficiência visual, todos os demais enxergavam, com os amigos, na Lapa, um sábado de noite. A Lapa é um espaço de bares e boates, de festa, né, é quase um bairro todos assim, que concentra esses espaços, né, todos os tipos de atrativos culturais, né, óperas e teatros e assim por diante. E numa determinada, e com a mão no ombro de um amigo meu, né, de um colega meu, né, da Bahia, né, e um grande amigo, grande parceiro, que me ajudou muito naquela época. E num determinado momento estou passando e eu escuto: ô cego, o que está fazendo aqui? Já é de noite, vai para casa dormir. Isso me ficou... Bom, se eu lembro até hoje, passados 9 anos, é porque foi uma coisa bastante forte. Então, às vezes as pessoas pensam, não, mas a pessoa com deficiência, até mesmo outros grupos excluídos, né? Vamos colocar nessa lógica pessoas negras, LGBTs, né? Tantas outras pessoas que ouvem e veem, né, coisas o tempo todo praticamente. Não é tão simples assim dizer que se você quer, você vai lá e consegue também. Porque essa pressão que existe sobre nós, de psicológica, vamos dizer assim, intelectual, social, ela é muito opressora, é muito opressora. Se você ouve isso todo dia, e não tem um equilíbrio muito forte, um apoio familiar muito forte, mesmo assim que tem esse equilíbrio, esse apoio, você pode, em determinado momento, acreditar que não é capaz, Então, como é que vai conseguir competir de igual para igual com outros numa prova, num concurso, né, em algum desempenho de alguma tarefa, de algum teste, se no teu inconsciente você está o tempo todo vendo no olhar dos outros ou temendo que alguém te diga: ô cego, tá fazendo o que aqui? Já é de noite, vai para casa dormir. Então, essa questão da ação afirmativa, e que eu defendo assim com muita força, com muita certeza de que é o caminho, de que nós temos que ter essas reservas de vagas, esses meio ingressos, os passes livres e assim por diante, para que a gente consiga entrar mais dentro da sociedade e fazer com que essas mentes, né, talvez pouco desenvolvidas, talvez ignorantes das condições que todos nós temos, que elas abram suas mentes, elas se desenvolvam e consigam entender que todos nós somos iguais e ninguém deve ser considerado incapaz ou coitado ou até mesmo aproveitador só porque tem uma deficiência ou tem uma cor diferente ou um gênero sexual diferente, né? Christian. Enfim, oi. Só queria contribuir
em relação a isso. Eu acho que a palavra-chave é empatia também, né, Christian? Uma das Também. palavras-chaves, assim. Queria fazer um pequeno relato de uma ação que a gente fez no ano passado, enquanto Comped, durante a Semana da Pessoa com Deficiência, já que tu falaste das questões de direitos, né, a questão da vaga, do estacionamento. Nós fizemos no ano passado, enquanto Comped, muitos devem lembrar que estão acompanhando a gente aqui, e também vai ficar na história, assim, de Veracruz, do Comped principalmente, de muitas pessoas que presenciaram, porque depois da ação nós recebemos muitos elogios e muitos relatos do que estas pessoas ouviam na rua. No ano passado, enquanto Comped, nós colocamos algumas cadeiras de rodas em vagas de estacionamento normal, que não era reservada para a pessoa com deficiência, né? E a partir disso, se criou um movimento na cidade, e aí a gente vê o quanto muitos ainda precisam evoluir nesse sentido, né, Christian? Nós tivemos alguns relatos, assim, eu particularmente não presenciei nenhum, que pena, mas a gente teve vários relatos depois, né? Um deles, inclusive, uma das pessoas, né, na frente de um dos nossos bancos aqui da cidade, a cadeira estava estacionada ao lado da vaga reservada para a pessoa com deficiência, né? E a pessoa chegou, né, desceu do carro, esbravejando, muito brava, né? Interrogando o porquê dessa ação que estava acontecendo, se eles têm direito de botar a cadeira de rodas na nossa vaga, então eu também tenho direito. E pegou e pôs o carro na vaga reservada, né, sem o cartão do estacionamento, né, reservado para pessoa com deficiência. E muito furiosa, assim a gente teve vários outros relatos, né, o propósito era refletir, né, sobre o porquê dessas vagas, né, a gente tinha colocado algumas frases nas cadeiras mesmo, né, porque o pessoal acaba estacionando usando aquela vaga que está reservada para pessoa com deficiência, porque eu vou rapidinho ali no banco e já volto, porque eu vou rapidinho e já volto, né, então criou um movimento muito bacana, assim, fez várias pessoas pensarem sobre as suas próprias ações. Infelizmente, outras pessoas ficaram furiosas e não quiseram, né, vou usar essa palavra, não quiseram entender o propósito da nossa ação. Mas só para refletir o quanto ainda a gente, com certeza, já evoluiu muito dentro das políticas, dentro das questões do cidadão mesmo, da acessibilidade, que nem diz, né, com a pessoa, de comportamento, né? De comportamento, exato. Então, a gente tem muito a evoluir ainda, né, nesse sentido. Que pena, a gente queria repetir esse ano essa ação, mas em função da pandemia, né, porque o reflexo foi muito positivo, assim, para nós, enquanto Comped avaliando, né, mas infelizmente não fizemos em função da pandemia, né, mas com certeza vamos repetir, vamos fazer pensar. Isso é importante, porque tem que insistir, tem que continuar esse trabalho para que as pessoas também não esqueçam, porque às vezes naquele momento elas lembram, depois acabam voltando ao que faziam antes, né? Exato. E eu lembro muito... Aqui o Clayton até no chat está contribuindo, né? Só que até hoje ainda não respeitam essas vagas de deficientes. Com certeza, né, Clayton? Clayton é um servidor público aqui da nossa cidade, nosso colega, e a gente vê isso muito ainda, mas com certeza, com nossa pequena ação do ano passado, muitos também refletiram e com certeza mudaram a sua atitude, né? Então, por isso que também, enquanto conselho, enquanto cidadão, a gente precisa trabalhar para isso, né? Para mudar esses conceitos. E a gente, me parece que é muito forte, não teria como ser diferente quando nós temos um princípio social de organização política e social competitivo, né? Então, embora a gente esteja conseguindo avançar muito
e a gente esteja conseguindo fazer com que as pessoas e todos nós reflitamos sobre isso, né, de que afinal de contas, por que eu penso só em mim e não penso no outro, né? Por que eu tenho que ficar, ser o primeiro lá no topo e ficar sozinho? Então, aquela velha história de sempre, né? Eu tenho para mim muito claro, até escrevi um artigo tempos atrás, onde eu comecei falando que eu gosto muito desses esses filmes que falam sobre a África lá, os animais, né? Agora me fugiu o termo, documentários. O que acontece quando um caçador ali, um leão, um tigre vai querer caçar um alimento, né? Ali uma zebra, sei lá. Ele vai colocar o bando em fuga, porque esse bando, o que vai acontecer com o bando? Os mais fortes, mais jovens, mais aptos vão sair correndo na frente, e quem vai ficar para trás? Os mais fracos, os tidos mais fracos naquela situação, né? Que são os mais velhos, os que têm alguma limitação, as fêmeas que eventualmente estão grávidas, ou algum que esteja, um filhote, assim por diante. Esse caçador vai pegar esse leão, esse tigre vai pegar o mais fraco, não vai ter resistência nenhuma. Ora, nós já somos muito mais do que animais, né? Eu acho que a gente já conseguiria, como grupo, voltar-se, unir-se e enfrentar esses leões que a gente pode ver como as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, né? As preocupações, os desafios, assim por diante. Então, por que nós ainda saímos correndo para escapar dos problemas, não nos responsabilizarmos pelo outro, quando nós já estamos, em princípio, tão evoluídos, né? Então, a questão da inclusão social, eu sempre digo isso, é um sinônimo claro e inequívoco de desenvolvimento social, né? Então, a gente pode ver isso no comportamento das pessoas, em como estão os espaços de uma cidade, de um estado, de um país, e assim por diante, né? Então, isso tudo a gente precisa, sim, amadurecer, tem que insistir, e os conselhos estão aí para isso, né? E uma quarta e última política que a gente vai trazer hoje, que é a tão desejada, né, a que se espera, é a chamada de desenho universal. Porque a acessibilidade, ela tem esse viés, esse olhar também, além do social, do coletivo, também adaptativo, ou seja, algo que já foi feito e que vai se, então, reformar, vai se adaptar. Já o desenho universal, ele tem esse olhar, esse princípio de surgir, de que esse projeto, essa atitude, né, esse ônibus, esse livro, esse site, né, esse filme, todos eles já nasçam acessíveis, plenamente inclusivos, né? Então, o desenho universal, ele já, digamos assim, ele já engloba tanto a acessibilidade quanto a tecnologia assistiva. Claro que nós temos ainda muitos desafios, né, porque não se conhece ainda muito bem todas as condições de deficiência, não se encontrou ainda tecnologia assistiva, recursos de tecnologia assistiva que permitam a autonomia e independência de todos, né? Ora, alguns podem pensar assim, nossa, né, será que um dia vai se alcançar isso? Vai se alcançar. Até há pouco tempo atrás, eu assisti eu compartilhei ali no meu Face, que achei muito interessante, um jovem aqui de Bagé, no Rio Grande do Sul, o Herman, que tem paralisia cerebral, e ele usa o computador a partir dos olhos, por comando ocular, né? Então ele não consegue usar mãos, não consegue usar dedos, não consegue usar braço e tal, mas consegue usar o computador a partir dos olhos. E é o primeiro jovem, primeiro estudante de curso técnico, né, de ensino superior, que está estudando, está avançando nessa condição e com essa tecnologia assistiva, né?
imagino, assim como eu utilizo uma tecnologia assistiva que é o leitor de tela e encontro muitos obstáculos ainda de acessibilidade nos sites, nos livros digitais, e assim por diante, que ele também enfrente muitas dificuldades ainda. Mas já é um exemplo de que daqui a pouco, e não vai demorar muito, existirão, né, tecnologias assistivas, ferramentas, e quem sabe na perspectiva do desenho universal, que nos permita total autonomia e independência, independente da nossa condição física, né, visual, auditiva, intelectual, mental e assim por diante. Né? Inclusive outras condições como eu falei anteriormente, de mobilidade reduzida, e não só para quem tem deficiência ou essas questões, mas inclusive para as pessoas idosas, né, porque as pessoas, muitas, né, Michele, que nem essa pessoa ali dirigindo o carro, a gente não quer, nenhum de nós quer morrer cedo, todos nós queremos viver ao máximo. Né? Mas e quando nós chegarmos lá nos nossos 90, 95, 100, quem sabe mais de 100 anos, o joelho vai estar funcionando do mesmo jeito, né? A coluna vai estar do mesmo jeito, os olhos vão estar enxergando tão bem quanto jovem, os ouvidos, a agilidade, a própria intelectualidade, o reflexo, a gente sabe que não. Mas e aí, por isso, essa pessoa idosa vai ficar em casa, isolada? De jeito nenhum. O que exclui, então, também é, né, e a acessibilidade, o desenho universal, a tecnologia assistiva, também tem esse viés de ajudar a todos, se não hoje, no futuro. Com certeza, isso se não acontecer uma questão de deficiência, como é muito comum também, né, por acidentes, por doenças e assim por diante, né. Então, essas 4 políticas públicas, né, essas 4 políticas públicas... Eu sempre digo, né, Christian, desculpa te interromper, a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe o que vai ser quando eu sair daqui, né? Claro, a gente não quer que aconteça nenhum acidente, mas pode vir a acontecer. Então, a acessibilidade não é só para as pessoas com deficiência, como tu bem mencionou, né? É para nós, depois, quando ficarmos com uma idade um pouco mais avançada. E o exemplo que tu usou da Unisc, onde a maioria opta em usar a rampa e não a escada, né? Mesmo não tendo nenhuma mobilidade reduzida ou nenhuma deficiência, é um exemplo disso, né? Exato. E temos tantos outros exemplos, né, Michele? Eu agora, pensando aqui na questão da tradução em Libras, né, a Linelli interpretando para nós, li um artigo, alguns anos atrás, onde pessoas disléxicas tinham facilidade na questão toda da Libras. Agora também está me falhando, não sei se era exatamente dislexia, mas era uma questão de comunicação, de fala na língua portuguesa, que através da Libras a pessoa conseguia corrigir perfeitamente, né? Eu também falo muito na questão do Braille, no exemplo do Braille, né? O Braille é para pessoas cegas. Ora, por que para pessoas cegas? Por que é que uma pessoa com visão, de repente tem uma noite insone, né? Tá dormindo com o esposo, com a família, vai ter que ligar a luz para ler um livro. Por que ela, de repente, não pode pegar um livro em braille, que está ali na cabeceira, e ler mesmo no escuro? E desenvolver essa outra habilidade, né, que é possível a todos, né? A gente não tem uma pele especial, um dedo diferente, ou uma sensibilidade diferente do que a de qualquer outra pessoa. Qualquer pessoa pode aprender. Então, são essas questões que a gente, às vezes, concentra em alguns grupos, diz, isso é para pessoas com deficiência, mas por que não para todas? E, inclusive, na lógica da plasticidade neuronal, né? Nós temos aí tantas pessoas que se envolvem intelectualmente na vida e conseguem viver muito mais tempo do que aquelas pessoas que daqui a pouco estacionam, não mudam os seus perfis, né, e ficam sempre dentro da mesma coisa e acabam ficando ali presos. Então, é importante abrir a mente, ter novas habilidades, né, desafiar, vamos dizer assim, o cérebro a se desenvolver com
essas condições, essas percepções ou essas habilidades também, né? Christian, só para te informar, temos agora 3h05, tá? Rapaz, Senão a Linelli vai ficar com dor já nos vai braços. desligar a câmera. Sim. Vai. Terminando, então, Michele, aí finalizando com a questão dos conselhos de defesa da pessoa com deficiência, que é justamente o foco principal, né, da temática de hoje, da live de hoje, né, a importância desses conselhos, e que bom que Veracruz tem o CONPED Veracruz, né, o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Embora esses conselhos não sejam, em geral, não sejam tão valorizados, respeitados e utilizados como deveriam, né, mas que bom que o CONPED de Veracruz, de Santa Cruz, Venâncio Aires, também em Santa Maria, que eu estava há pouco lá, eles estão continuando o seu trabalho, desafiando essas resistências, né, para que essas políticas de inclusão, elas sejam primeiro conhecidas e depois aplicadas nos seus municípios, né. Algumas pessoas não veem os conselhos muito bem, acham que o pessoal vai contra, o pessoal vai incomodar, vai botar defeito. Não é isso de jeito nenhum. É sempre na perspectiva construtiva, né, Michele? E por isso que os conselhos, eles têm esse formato paritário. Quer dizer o quê? Metade das instituições são de órgãos governamentais, metade de instituições da sociedade civil, preferencialmente representativas de pessoas com deficiência. Para que nesse diálogo democrático, né, construtivo, a gente consiga, né, aplicar, disseminar e aplicar e realizar essas políticas inclusivas. Então, os conselhos surgiram a partir da Constituição de 1988, desse perfil democrático. Contudo, só em 1999, a partir do decreto 3.298, surge o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, que é o CONADE, né, que tem, inclusive, o perfil no Facebook, página, dentro da Secretaria do Ministério de Mulheres e Direitos Humanos, que eu recomendo que todos acompanhem, e tem esse perfil, esse viés, então, junto com os órgãos governamentais e as instituições da sociedade civil, aplicar, realizar essas ações. E conselhos de defesa da pessoa com deficiência, os CONPEDs, ou os conselhos estaduais nacionais, são diferentes das associações. As associações reúnem as pessoas com deficiência, pode ser de acordo com as suas características, os conselhos reúnem instituições, né, que representam e que atuam por essas pessoas com deficiência, né. Então, o CONPED de Veracruz tem esse perfil também, né, Michele? E está agora nessa Semana da Pessoa com Deficiência realizando essa ação. Isso né, aí. Michele? Eu sei, agora, de repente, acrescentar a questão do CONPED. Isso. Vou complementar como o Christian colocou, né? Nosso CONPED hoje, então, é constituído por 12 membros, né? 6 governamentais e 6 não governamentais, né? Então, os 6 governamentais é um representante da assistência social, um representante da educação, um representante da Secretaria Municipal de Saúde, de escolas públicas, né? E setores do governo, nós temos 2 representantes, isso dentro da área, então, governamental. E dentro da área não governamental, nós temos um representante de pessoa com deficiência, 2 representantes de pais ou responsáveis de pessoas com deficiência, 2 representantes de entidades diversas, com ações voltadas para as pessoas com deficiência, e um representante da entidade representativa de terceira idade. Então, são essas pessoas que hoje compõem o nosso CONPED. Nosso CONPED tem reuniões mensais, então as reuniões são abertas ao público,
tanto, né, para quem compõe hoje, é conselheiro do nosso Conselho Municipal, quanto para as pessoas da sociedade em geral, né? As reuniões acontecem na terceira quarta-feira de cada mês. Acontecia na sala de conselhos, né, anexo à prefeitura. No entanto, em função da pandemia, agora a gente está com... Então, quem quiser participar, são abertas, é só procurar a gente, procurar a mim durante o dia na Secretaria de Educação, ou mesmo aqui na sala de conselhos, com a Samara e com a Iris, que tem um trabalho muito importante junto ao Comped. Então, como o Christian já colocou, o Comped tem a finalidade de garantir e proteger, né, os direitos da pessoa com deficiência. Então, esse vem sendo o nosso trabalho hoje, já com uma caminhada de alguns anos. Nosso Comped foi fundado em 21 de junho de 2011, então 9 anos aí de caminhada de Comped, né? Então, aonde a gente vem tentando garantir muitos dos direitos, né? Também protegendo, também, né, fiscalizando. Dentro dessa nossa finalidade enquanto conselho, nós temos várias competências, e aqui eu não vou me estender lendo-as, né? A gente, dentro das nossas funções enquanto conselheiro municipal, nós temos, então, várias competências. Mas nós convidamos, né, nós ficamos sempre muito felizes quando existe um público expressivo que participa das nossas reuniões, né? E dentro da caminhada de Comped, a gente pode relatar várias conquistas, né? Várias ações. A gente precisa fazer muito ainda, tem algumas brigas ferrenhas aí, né? Em relação, inclusive, à acessibilidade, mas a gente tem muitas conquistas também. Conquistas em relação à questão da educação, em relação à saúde, assistência social também, né? Eu não vou ficar citando para não me esquecer, mas a acessibilidade também, que é hoje, que foi uma das nossas pautas, né? A gente teve também algumas conquistas muito significativas, nossa praça, né? A questão do estacionamento em si também, né? Através do Conselho Municipal, que se conseguiu estabelecer vários espaços reservados para estarem destinados como reserva de estacionamento para pessoa com deficiência. Aproveitando, a gente também percebe, né, Christian, nós enquanto Comped e também enquanto cidadão, enquanto professora que sou, né, hoje na coordenação da educação especial do município, a gente percebe que as pessoas também carecem de muita informação. Então, o Conselho Municipal também tem esse dever, né? E uma das coisas que a gente fez aqui hoje, né, de divulgar estes direitos, né, que a gente já vem fazendo há alguns anos. Todos os anos nós estamos esse ano na 9ª semana municipal da pessoa com deficiência, então a gente vem fazendo várias ações, e o que a gente mais precisa fazer é divulgar, né? Divulgar que existe o Comped, porque a gente se dá conta que às vezes tem pessoas que não imaginam que o nosso conselho existe, o que é da competência dele, e principalmente que essas pessoas acessem a seus direitos. Por isso que lá na página do Comped, nos dias agora que se sucedem, a gente vai postar, né, vários direitos. A questão do estacionamento, que a gente falou bastante hoje, na verdade, né? O cartão de estacionamento, quem tem direito, como faz. Então, essas informações vão estar disponíveis lá na página do Comped, né? O BPC também, o benefício de prestação continuada, quem tem direito, aonde acessa. E entre filmes também, e aí eu aproveito, né, um dos comentários aqui também, acompanhando os comentários, o Clayton ainda coloca que gostaria que todos um dia olhassem o filme Teoria de Tudo, que fala sobre o cientista baseado na história de
Stephen Hawking. Hawking, então, ele exato, cita, sim. Isso. Ele cita um filme, né? Nós vamos fazer isto também, isto está dentro da nossa programação, sugestões de filmes que retratam, né, a pessoa com deficiência ou vinculado à causa também. Então, a gente a gente divulgou bastante, né, nas redes sociais. Então, que vocês acompanhem lá, sugiram para as pessoas que vocês conhecem, do vínculo familiar, da sociedade de vocês, né? Então, a gente abre também para perguntas, se alguém tem alguma dúvida, o que não ficou claro, tem alguma dúvida específica em relação ao Christian, senão a gente vai judiar da Linelli, que nem ela já disse, né? Daqui a pouco desligam lá a minha câmera, brincadeiras à parte, né? Mas a gente entende, né, a Linelli, que com certeza exige um esforço, a interpretação em Libras também, e a gente sabe que legalmente o ideal é até 1 hora com uma intérprete, senão a gente teria que estar contando com a presença de mais uma, né? E a gente tentou fazer o mais acessível possível, né? Nós vamos disponibilizar essa live depois no YouTube, porque, como o Christian também colocou, para a pessoa com deficiência visual assistir no computador, em função dos aplicativos, é um pouco mais complicado, é difícil, às vezes inviável, né, Christian? Que pena que a gente não conseguiu transmitir ao vivo pelo YouTube agora, não nos deu tempo hábil, a gente descobriu como fazia, e aí eu precisava de autorização, e aí para essa autorização, eu fiz a autorização, mas não consegui a validação da conta ainda, né, questões burocráticas. Mas essa live vai ficar disponível depois. Se vocês não se sentirem à vontade, ou quem assistir depois da transmissão ao vivo, ficar com alguma dúvida, pode nos procurar, tá? Na página do Comped mesmo, tem todos os links ali de acesso e de contato, tá? Não sei se, Christian, tu queres fazer mais alguma colocação, alguma dúvida, alguma coisa que tu acha importante colocar. Eu lembro que nas nossas conversas, essa é a nossa primeira live, enquanto Comped, minha, enquanto, né, pessoa também, então eu estava bem receosa no início, porque, que nem eu disse, eu e a Iris conversando, né, a gente depende de mais coisas, não só da gente, né, principalmente da internet, então a gente estava um pouco ansiosa e um pouco nervosa, assim. Mas deu tudo certo. Eu acho que o assunto... Sim, o assunto não se encerra, né, Christian? Tu tem muito conhecimento. A tua caminhada dentro dessa questão dos direitos da pessoa com deficiência é imensa, bom, né, aos 20 anos, se eu não me engano, foi, né, Christian? 19 anos, então, 19 para 20. Isso, então a caminhada aí é extensa dentro das políticas públicas também, e nos meios que tu transita, né, hoje trabalhando aqui em Santa Cruz, né, mas já transitou inclusive em outros municípios, levando o teu conhecimento e adquirindo conhecimento também, né, então... Sim, assim, principalmente, nós poderíamos ficar, como nós brincamos aquele dia com a Linelli, né? Nós, num bate-papo, nós ficamos 2 horas e pouquinho, né, Christian? Então, o assunto não se encerra, não se encerra aqui. A gente poderia ficar uma tarde inteira conversando sobre essas questões importantíssimas referentes às pessoas com deficiência, né? Eu vou lendo, Christian, aqui... Um acréscimo, eu acho apenas, Michele. Acho que um acréscimo rápido, só para finalizar, aproveitando ali que tu deste, o Clayton deu o exemplo do Stephen Hawking, né? Que foi aquele cientista, né? Faleceu ano passado, se não me engano, ano retrasado, contra todas as expectativas, muito além do que estava previsto. Acho que ele tinha uma perspectiva de vida de até 30 anos, viveu até 70 e poucos anos. Um dos maiores cientistas sobre o universo e tal, né? O Stephen Hawking, ele desenvolveu a ELA, né, a esclerose lateral amiotrófica,
que o deixou sem movimentos em todo o corpo, é uma doença degenerativa, e mesmo assim ele desenvolveu teorias fantásticas que até onde eu sei, não estudo muito essa área, não foram superadas ainda. Se ele, nessa condição, chegou lá, por que é que outras pessoas com deficiência, nessas mesmas condições, ou condições até menos limitantes, não chegam lá? Aí o que eu quero entrar numa outra questão, que é o preconceito, como muito se denomina o preconceito para a pessoa com deficiência, que é o capacitismo, por entender-se que a pessoa com deficiência não é capaz. Por isso que o preconceito referente à pessoa com deficiência recebe esse nome, capacitismo. E se está claro que não é a deficiência que impede a pessoa de chegar lá, mas sim outras questões. O Stephen Hawking é de uma família com condições econômicas, uma estrutura familiar, etc. e tal, que permitiu que ele tivesse uma trajetória acadêmica, uma qualidade econômica, alcance de questões fundamentais, interações sociais, etc. e tal, suporte para ir e vir. Então, enquanto que outras pessoas, como eu já tive experiência anos atrás, fazendo visitas a famílias, pessoas com mesmas condições estão deitadas na cama 24 horas por dia, 7 dias por semana, fazendo o quê? Esperando a morte chegar. Então, note quantas mentes brilhantes podem estar sendo perdidas, quantos novos conhecimentos à sociedade, quantos amigos, quantos colegas de trabalho, quantos namorados, esposos, esposas, namoradas, podem estar se perdendo por conta desse capacitismo que se tem, né, em relação à pessoa com deficiência, de que por ter uma deficiência não se é capaz, quando se sabe que não é por ter uma deficiência que não se é capaz, mas sim por outras questões, né, de conhecimento, de oportunidade, de apoio familiar e social e assim por diante, né. Então, só para fazer esse acréscimo ainda. E aí eu finalizo. Senão a Alinelli vai me pegar depois na rua. Gostaria de referendar aqui também vários boa tarde. Temos aqui participando muitas pessoas bem ativas da ADAI. Não posso deixar de referendar a ADAI, que é a Associação das Pessoas com Deficiência, ADAI Mãos Dadas, né? Onde hoje eu também atuo com muita gratidão e alegria. A Ângela, que hoje, né, é a nossa atual presidente, e a sua filha Carol, que estão nos assistindo. A DAI vem numa caminhada muito importante, muito interessante também, com atividades, oficinas para as pessoas com deficiência, porque uma das coisas dentro do Comped e dentro também da gestão, compartilho aqui uma inquietação da Gabriela, assistência social, junto com aqui o pessoal da sala de conselhos também, e saúde, aonde a gente dava conta, entre aspas, tá, das pessoas com deficiência enquanto idade escolar. Né? Todas estavam nas escolas, frequentando a escola, quando faziam os seus 18 anos, essas pessoas tinham muitas limitações em relação a acessar serviços, oficinas também. Então, o que acontecia, Christian, bem o que tu relatou, ficavam em casa, sem atividade, muitas vezes, né? Então, a ADAI vem muito em função disso, né? Para complementar atividades de quem está hoje dentro da escola, mas também aos que não têm mais um espaço que vai, né, toda semana com atividades e tal. Então, assim, uma inquietação, a DAI vem com essa inquietação, assim, claro que a gente tem que trabalhar muito ainda, e vai trabalhar, né, Luiz também está assistindo a gente, porque a gente quer muito dentro do município ainda. Muitas conquistas queremos em relação a atividades e ações e serviços específicas para as pessoas com deficiência.
Essa é uma nossa luta, assim. Aqui diz a professora Deucélia, boa tarde, oi Christian, professora sim. Deucélia de informática, parabéns pela sua fala. Assim, nós temos várias colegas da educação especial, as meninas que são monitoras de apoio, que têm um trabalho fantástico dentro e importantíssimo acompanhando nossos alunos, né, dentro dos espaços escolares, nossas educadoras especiais, vejo aqui também participando, inclusive agora em tempos de pandemia, fazendo trabalhos fantásticos vinculados aos seus alunos, às famílias dos nossos alunos. A Ina aqui, a Ina da Saúde, Ina Hickman, parabéns pela iniciativa Comped, quem puder transmitir aí, Christian, que agradecemos o exemplo e o apoio às mobilizações para PCDs. Obrigado a todos e a todas. Parabéns, abraços Christian. Também. Incansável também na luta. Elisa Bueno, uma das nossas educadoras especiais, ótimas colocações, parabéns, ótima fala. Colegas da Secretaria de Educação também participando, parabenizando. Nosso amigo Luiz Carlos Souza, que é hoje, né, o culpado da DAI existir, eu sempre brinco assim com ele, né? Pelas suas inquietações também compartilhadas. Parabéns, Michele, pela iniciativa. Pai da Duda. Parabéns, Michele, pela iniciativa, diz ele aqui. Um grande abraço do seu velho amigo, Christian. Ele te manda um abraço. Sim, um abração para o Carlos também, Luiz Carlos. A Juliette, nossa prof de EMEI, rica fala, grata por compartilhar conosco tantas vivências e proporcionar esse momento de reflexão e muitas aprendizagens. Parabéns a todos pela proposta. Colega Tânia, colega Mariane, parabéns. Christian e Comped. Christian, apareceu alguém aqui que tu me perguntou aquele dia, Ana Paula Ramos, excelente fala, Christian, parabéns ao Comped pela iniciativa. Ana, colega. Obrigado, Ana, parabéns para ti também, por tudo. Isabel Troian, que é a nossa colega no Comped também, parabéns, Michele, ótima organização pela live. Prof. Deucélia, obrigada, Prof. Deucélia. Palmas também para o trabalho da intérprete. A Linelli Elisa Bueno coloca, muito obrigada, com certeza, gratidão a Linelli por ter nos auxiliado tanto. E olha, só elogios, Christian, só palminhas, parabéns, ótima live. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, alguma colocação, senão eu faço encerramento. Nós tivemos quase 30 pessoas nos assistindo, né, ao vivo, então uma alegria imensa. A gente sabe que é um horário complicado, né, muitos estão trabalhando, né, então não podem estar assistindo a gente online, né, agora. Outras pessoas que eu vejo que estão no trabalho e nos assistindo também, né? Mas com certeza vai estar ao alcance de muito mais pessoas depois, né? Porque vai estar lá na nossa página. Então eu faço... Só para finalizar, lembrar sempre, né, da questão também das pessoas com deficiência, como tu bem falaste sobre a ADAI. Isso é muito importante, assim, de que a pessoa com deficiência, ela não está só lá na ADAI, não está só no Comped, ela pode estar na casa ao lado, né? Aquelas pessoas que já não têm contato, às vezes pensam mesmo, onde é que eu vou encontrar uma pessoa com deficiência? Será que elas existem em Veracruz? Né? Existem, estão aí sim, eu lembro de várias pessoas. Então, eu acho interessante falar do pastor Carlos Vendolan de Ferraz, que tem um trabalho muito interessante ali que envolve Veracruz e Vale do Sol.
Nós estivemos lá no final do ano, no começo desse ano, não me lembro bem, mas no encerramento eles tiveram 150 pessoas participando, claro que junto com as suas famílias, né? Então, essas pessoas existem sim, estão muito próximas, mas por vezes não têm condições ou não têm essa coragem de sair para a rua. Então, é importante que a gente esteja atento, a ajuda de todos é importante, não se acanhe. Eu não sei ajudar, então pergunta para a pessoa, posso te ajudar? Se a resposta for sim, pergunta como pode ajudar, só isso, né? Cada um de nós tem sua técnica, eu não gosto muito daqueles guias de relacionamento, como lidar com uma pessoa cega, tipo, não, cada um de nós tem um sistema, um formato diferente, então basta essas duas perguntas, posso te ajudar? Se sim, como? Pronto. E toda ajuda é bem-vinda. Olha, gente, quantas vezes fiquei muitos e muitos minutos na beira de rua, avenidas, esperando para atravessar, e não aparecia uma pessoa, e às vezes escutava as pessoas passando por mim na calçada e ninguém tinha coragem. Então, é importante, porque as barreiras ainda existem, a gente ainda está na lógica, né, da integração, da superação, e por isso que a ajuda de todos é fundamental, né? E dentro dessa questão toda também de abrir vagas nas escolas, permitir, embora seja lei, por vezes as pessoas acham que só por obrigação tem que fazer, eu acho que o mais correto é, né, Michele, abrir nossos corações e nossas mentes, que só vamos ganhar, todos vamos ganhar, não só quem tem deficiência, quem não tem também. Com certeza. Lembrando também, tu lembrou algumas pessoas com trabalhos, né? Lembrando também os serviços do nosso município, né? E também a pessoa da Priscila, que foi a nossa primeira presidente, que mora aqui também no município, que inclusive vai fazer uma fala, não vai ser ao vivo, né? Mas vai fazer uma fala que vai estar disponível lá na página também, tá dentro da programação da semana também, né? Então, assim, são pessoas, e a Priscila foi a primeira presidente do nosso Comped, né? Então, assim, ela também tem uma grande bagagem, né, Michele? Com certeza. Muito conhecimento também. Mais do que eu, com certeza. Então tá, Christian, te agradeço imensamente em nome do Comped, em meu nome também, enquanto tua amiga. Muito obrigada pelas tuas palavras, pelo que tu trouxe de reflexão, né, para a gente, para quem assistiu e que vai assistir. A Linelli, muito obrigada, sempre pronta a ajudar, né? Agenda cheia, sempre a gente teve que, né, achar um encaixe aí. Muito obrigada pela tua dedicação e o teu trabalho, né? O quão é importante, agradecida, muito agradecida. Christian, um abraço bem forte. Continuemos nos cuidando em meio a essa pandemia, né? Nossa região agora vem numa crescente de casos, então o quanto é importante a gente se resguardar, se cuidar, né? Também. Então, acho que era isso. Eu que agradeço, Michele. Muito obrigado pelo convite. Peço desculpas, assim, por não ter conseguido, talvez, abordar com tanta clareza ou com tanta profundidade todo esse assunto. A gente sempre quer colocar vários assuntos, aproveitar a oportunidade, né? Então, às vezes, a gente acaba sendo um pouquinho superficial em alguns aspectos. Mas estamos à disposição também, se o pessoal quiser perguntar pelo Face, por e-mail, né? Fica à disposição pelo WhatsApp, também pode compartilhar, né, Michele? E assim, ó, em especial, parabéns para o Comped por esse trabalho, a todos que integram, os conselheiros, os que colaboram, né, que participam das reuniões também, que não são conselheiros. É um trabalho fundamental. Mais uma vez, tem que dizer que bom que o Comped existe em Veracruz. Vida longa, muito sucesso, tudo é bom. Muito obrigado de novo, Michele, que bom te rever outra vez, depois de tanto tempo. E sigamos na luta, sempre em frente. Muito obrigada e sigamos na luta, com certeza.
E estamos à disposição enquanto Comped, qualquer dúvida, estamos à disposição, podem nos chamar no Messenger lá mesmo do Comped, ligando para a sala dos conselhos ou mesmo pelo WhatsApp, a gente está disponível sempre. E esperamos também, quem quiser participar das nossas reuniões é aberta, é um momento de discussão, de reflexão, pensar, né, nessas políticas públicas também, então estamos de portas abertas a todos. Muito obrigada, tenham um bom restinho de tarde e um ótimo final de semana. Muito obrigada.